Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje continuaremos um tema semelhante ao do último vídeo, a questão da armadilha de Satanás. Mas primeiro vamos curvar as nossas frontes e orar ao Senhor. Nosso Pai que habita nos altos céus, Senhor, vê que vivemos em tempos difíceis, Pai. Temos a dura tarefa, Pai, de sermos pais e educadores nestes tempos difíceis, onde Satanás está, infelizmente, avançando sobre a juventude. Mas, por outro lado, também é um privilégio para nós estarmos vivendo nestes últimos dias, Pai, mesmo próximos da volta de Cristo. Sabemos que algumas coisas dessas, alguns problemas vão acontecer nos últimos dias, é verdade. Mas ainda assim, dá-nos ânimo e forças para conseguirmos, com a Tua ajuda, contornar esses problemas. Ou pelo menos resolvê-los, Pai. Ajuda-nos nesta hora, eu que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. À semelhança do que aconteceu no último vídeo, venho trazer-vos novamente armadilhas de Satanás. Venho trazer-vos novamente algo que talvez vocês já conheçam, mas que tem causado problemas nefastos entre a nossa juventude. Mas primeiro vamos analisar o que é que a Bíblia tem a dizer sobre isto. Vou voltar ao mesmo verso que estive na semana passada, pois existem muitos tipos de prazeres que estão agarrando os nossos jovens hoje em dia. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, o mesmo verso que usei a semana passada, continuamos no verso 4, onde aqui o apóstolo Paulo dá-nos, nesta carta que escreveu a Timóteo, uma lista negra de pessoas que vão constituir a sociedade nos últimos dias, a sociedade em que nós vivemos. Entre elas, aqui no verso 4, diz que as pessoas serão mais amigas dos deleites ou mais amigas dos prazeres do que amigas das coisas de Deus. Ora, de facto, é isso que se passa hoje em dia. E infelizmente está-se passando mesmo dentro dos nossos lares, com os nossos filhos. Vejam o que é que esta notícia vos vem trazer hoje. Eu sempre gosto de partilhar convosco notícias para vocês perceberem que o mundo lá fora não está a dormir, que as coisas estão-se passando e que muitas pessoas lá fora têm os olhos mais abertos do que muitas pessoas que vivem a fé ou que se dizem cristãs. Diz-nos esta notícia o seguinte: a dependência de um telemóvel ou celular é semelhante à da heroína. Quem é que escreveu esta notícia? Bom, esta notícia foi escrita por, vocês já vão ver, um médico. Na continuação diz que a dependência de um telemóvel é semelhante à da heroína. E esta tese é defendida por Marc Massip. Este senhor Marc Massip é um médico espanhol que tem várias clínicas em Espanha que trata sobre saúde mental. Então ele, na sua pesquisa, veio concluir que a nível químico no cérebro, esta dependência, digamos, de um telemóvel, de um celular, das pessoas estarem ali olhando para aquilo, pesquisando coisas, ou nas redes sociais, ou eu chamar-lhe até redes antissociais, porque promovem o isolamento, nesta busca por mais e mais informação, mais e mais atenção por parte das pessoas, esta coisa tornou-se algo tão dependente no nossa mente como a droga da heroína. Para algumas pessoas que não estão familiarizadas com este termo, a heroína, aqui na Europa, é uma droga pesada. É uma droga que, pelo seu uso continuado, levará à morte. Então este senhor defende o seguinte: diz que não há muita diferença entre uma dependência de substâncias como a droga e a dependência do telemóvel ou celular. O mecanismo de dependência é semelhante, ou seja, o nosso cérebro encara da mesma maneira. É algo que ele quer de tal maneira que ele faz tudo para o conseguir. E quando as pessoas, até mesmo adultos, quando eles não têm o celular, o telemóvel perto deles, parece que ficam nervosos. Sobretudo, e aqui estamos a falar para os jovens, sobretudo. Em entrevista, digamos, a este jornal, o médico espanhol explicou por que motivo considera o smartphone a heroína do século XXI. Quando apareceu a heroína, não se conheciam exatamente os seus riscos, nem o potencial de dependência e nem ainda havia uma noção clara de quão perigosa ela era. Com os telefones é a mesma coisa. Os telefones vieram para ficar, é um facto, mas as pessoas não entendem quão profundamente chega a dependência dele. O quanto esta máquina, este pequeno aparelho para o qual vocês estão olhando neste momento, como é que ele pode chegar até a substituir a Cristo no nosso coração? Ocupando o espaço, roubando a Deus, não é? Infringindo o mandamento do não roubarás, não é? Roubando o tempo que é devido a Deus muitas das vezes. E isto é uma coisa que afeta de forma abrangente os nossos jovens.
Então este médico pesquisador vem dizer o seguinte também na continuação da notícia. As crianças não devem ter um telemóvel, não é, antes dos 16 anos, porque o cérebro ainda está em desenvolvimento, referiu o especialista. Os pais não devem dar um smartphone aos filhos antes dos 16 anos. Até essa idade o cérebro não está suficientemente desenvolvido para este dispositivo. Com grande probabilidade acabariam por ver conteúdos inadequados para os quais não estão preparados, o que lhes criará problemas. Ok? O que criará problemas aos jovens. Eles não estão preparados para ver certos conteúdos. É verdade, quando ele aqui fala, e eu aqui estou apenas a citar alguém que chegou a uma conclusão muito mais rápida do que muitos pais cristãos, do que muitos pais que têm a verdade na mão, ainda não chegaram, infelizmente, vemos aquilo que a Bíblia diz. Novamente vos digo, se vocês não clamam, as próprias pedras clamarão. E parece que este homem aqui está tentando dizer alguma coisa muito válida a todos nós pais. Quando ele diz que as crianças não devem ter um celular, um telemóvel antes dos 16, quer dizer que elas não devem possuir elas próprias, que elas não devem ter liberdade total, ou seja, possuir um aparelho destes 24 horas por dia para elas próprias gerirem. Elas não têm ainda capacidade, digamos, mental e moral para gerir um aparelho destes. Às vezes nem mesmo os adultos, infelizmente. Mas como ela diz aqui, acabam por ver conteúdos, são levados a ver conteúdos que não deviam ver. Ou colocando coisas na sua mente que mais tarde vão até afetar os relacionamentos que têm com os colegas ou até com o possível namorado ou namorada. Gerando aqui episódios de violência entre uns e os outros. Amigos, nós pais que conhecemos a verdade não devíamos fazer isto aos nossos filhos. Isto é uma maldade grande que estamos fazendo. Dar para eles a sua, ou quase que a sua sentença de morte. Reparem, coloquem uma Bíblia, um livro, ou até mesmo um livro cristão, mas falamos de uma Bíblia. Coloquem uma Bíblia ao lado de um telemóvel, ao lado de um celular, para perceber o que é que eles vão escolher. A resposta é óbvia. Claro que eles vão escolher o celular, o telemóvel, porque dentro do telefone existem muitos conteúdos, existe a internet com uma panóplia de coisas que vai apelar à sua natureza. Obviamente que se os nossos jovens não escolherem a Bíblia, dificilmente se vão salvar. Será preciso talvez até um milagre de Deus, é verdade, mas é um risco muito, muito grande. E os pais geralmente estão com os olhos fechados a isto, confiando totalmente nos filhos que não têm maturidade para gerir um aparelho destes. Ora, talvez seja melhor os pais começarem por ensinar os filhos como é que se deve usar um aparelho destes, dando o aparelho um pouco de tempo por dia e vigiando bem de perto a sua utilização. O médico também vai mais longe em dizer, aqui mais abaixo, no caso dos pais que já deram telemóveis aos filhos, Mark Massip diz que não devem ter medo de dar um passo atrás e tirar-lhe os dispositivos. Okay? Não devem ter medo. Se vocês percebem que os vossos filhos estão caindo numa espiral, digamos, de dependência e até tendo comportamentos adversos por causa dos conteúdos que vêm, bom, é melhor a gente tentar resolver o problema agora antes que seja realmente tarde demais. Eu não estou falando com base em escritos inspirados, eu não estou falando nem até com base bíblica sequer. O que eu estou falando aqui, estou trazendo apenas uma notícia, algo que um pesquisador ligado à ciência fez. Ciência que a maior parte de nós crê como sendo um facto totalmente certo, um dado adquirido. A maioria das pessoas amam a ciência. E a ciência ela é útil, como é óbvio, e nós vemos que ela é útil. Agora, uma vez que muitas pessoas preferem dar ouvidos à própria ciência do que à palavra de Deus, então a própria ciência, este homem também, com base científica, vem dizer que crianças jovens, até aos 16, jovens, adolescentes e crianças até aos 16 anos, não devem usar um aparelho destes. É preferível que os pais, como vos disse, lhe vão ensinando a pouco e pouco, do que pura e simplesmente crianças com 10 ou 11 anos tenham logo este aparelho para fazer aquilo que querem. Depois nós olhamos para a sociedade completamente laica, sem Deus, sem princípios, sem moral, sem costumes, uma sociedade completamente entregue aos prazeres. E nós não gostamos disso. Preferimos que os nossos filhos fossem bons cidadãos, bons cristãos, fossem úteis à sociedade, por aí fora. Mas na realidade damos para eles uma armadilha de Satanás do século XXI. Damos para eles um saquinho de heroína para eles se drogarem. Qual de vocês é que daria um saco de heroína aos vossos filhos? Ninguém, no seu juízo perfeito. Mas estamos dando uma coisa que é equivalente.
E sabem que mais? Deus vai cobrar dos pais essas atitudes. Porque até as pedras nos advertem que nós não devemos fazer isso. Amigos, este canal existe para vos informar, para vos aconselhar, para vos ajudar a evitar as armadilhas de Satanás. É por isso que nós existimos aqui. E é isso que é o nosso propósito, ajudar o nosso próximo. Desejo que o Senhor vos abençoe, vos guarde e vos mantenha de olhos abertos e vos dê também coragem, ou vos ajude a exercitar a coragem para vocês tomarem medidas. Às vezes, não tão populares, é verdade, mas ainda assim necessárias. Que o Senhor vos abençoe e até à próxima.